Domingo passado, dentro dessa temática da nossa série de mensagens, a revolução dos improváveis, e essa série de mensagens é para aqueles que em algum momento se sentem improváveis, rejeitados, esquecidos, anônimos, sem uma referência, sem uma identidade. Domingo passado, sobre o que nós falamos? Quem se lembra? Pode falar. Crie uma assinatura. Crie uma assinatura. O que é assinatura? A assinatura diz respeito à sua identidade. Mesmo que você não tenha aquela assinatura desenhada, tem gente que tem umas assinaturas lindas, né? Mesmo que você faça, quando tem que assinar um documento, escreva seu nome. Você sabia que o jeito que você assina é totalmente particular a você? Não pode ser copiado. Se eu tentar copiar a sua assinatura, eu estou incorrendo num crime de falsidade ideológica, porque essa assinatura é sua, e a assinatura diz respeito à identidade, e a assinatura espiritual diz respeito à identidade espiritual. Nós vimos no domingo passado de um jovenzinho que foi esquecido pela família, um improvável diante das perspectivas dos seus próprios pais, dos seus irmãos, que no momento em que o profeta se posiciona, chega a casa para ungir um novo rei, ele foi esquecido, deixado lá com as ovelhinhas no pasto, sujinho, cheirando a ovelha. Eu falei domingo passado, ovelha fede, viu gente? É bonitinho, mas é fedidinho, né? E Davi cheirava a ovelha. Ele não foi chamado para aquele jantar. Ele estava esquecido, até pelo seu pai. Mas ele não estava esquecido por Deus. Ele havia sido eleito por Deus. E antes mesmo do óleo da unção ser derramado sobre a sua cabeça, ele já cultivava uma identidade de relacionamento com Deus. Toda essa série de mensagens tem um único propósito: levar você a cultivar, ou criar, ou potencializar uma identidade espiritual com o seu Pai, com o Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você é alguém. 8 bilhões de pessoas existem nesse planeta. Sabe o que é lindo? Deus conhece você nos mínimos detalhes. Nem a pessoa que tem mais intimidade contigo. Eu e Neiva vamos completar 39 anos de casados em janeiro. Contando namoro e noivado, passa de 40. Eu a conheço, ela me conhece. Diante de tanto tempo de convivência, Deus conhece ela muito mais do que eu conheço, porque Deus a criou. Deus me conhece muito mais do que ela me conhece. Isso diz respeito à identidade espiritual. Eu falei hoje de manhã e quero reforçar. Em abril agora de 2023, eu completo 1 ano como pastor titular dessa igreja. Alguns que já estavam antes conhecem, pelo menos que superficialmente, o desenrolar dos acontecimentos que me trouxeram aqui. E você pode agora, diante dessa palavra, dizer: poxa, 1 ano é muito pouco. Dependendo da ótica, sim. Mas sabe, eu tenho uma identidade com Deus que remonta os meus avós, que eram crentes. Aos 9 anos de idade, eu me entreguei a Cristo Jesus, fui batizado. Eu me lembro uma ocasião, quem é da minha geração sabe disso. Naquele tempo, havia nas escolas públicas aula de religião. Quem teve aula de religião no colégio? Só os mais velhos. Se você se sente constrangido, não levanta a sua mão não, mas nós tínhamos. E era estranho, sabe por quê? Porque no colégio que eu estudava, o padre chegava para dar aula para os católicos.
Eu amo os católicos, viu? Os respeito plena e absurdamente. Mas o padre chegava para dar aula para os católicos. Quem não era católico, sabe o que tinha que fazer? Sair da sala. A gente descia, ia lá para o pátio. A gente hoje vê uma geração aí que se constrange e fica toda dolorida por tão pouca coisa. A professora que dava aula para mim, até já faleceu, está na glória, né? Mas teve uma vez que o padre trouxe umas folhas de papel. Eu estava no 2º ano de grupo. Ele trouxe uma folha de papel, porque o interesse dele era identificar quem tinha interesse, desejo de seguir a carreira eclesiástica. E eu estava tão chateado com essa história de ter que sair da sala e ir ter aula no pátio, e veio lá: você deseja seguir, era mais ou menos isso, você deseja seguir os caminhos eclesiásticos? Eu coloquei com a minha letra bem desenhada: eu quero ser um pastor batista. Você está entendendo o que é identidade? Lá eu era infante, uma criança, mas eu tenho absoluta certeza, Deus leu, porque até o próprio padre, quando viu, me chamou, queria saber quem eu era. Os tempos passaram, o tempo passou, eu já casei, jovens, que eu e minha esposa fomos líderes, eram crianças, foram adolescentes. Hoje eu tenho tido o privilégio de os casar. A minha identidade em Cristo não completa um ano agora em abril. A minha identidade em Cristo é muito mais anterior a isso. Sim, eu tive tempo que eu me afastei do Senhor, tive tempo em que eu saí dos propósitos do Senhor, mas eu nunca perdi a minha identidade espiritual. Crie e cultive, potencialize a sua identidade. Aonde você está, Deus está trabalhando na sua vida. Haverá um tempo, como aconteceu na minha vida, que o Senhor vem para manifestar e trazer à existência, talvez aquilo que você sonhou na sua infância, talvez aquilo que você profetizou sobre si mesmo lá no passado. Se você estiver pleno, convicto, de uma certeza inabalável, quem você é em Cristo Jesus, espere, a sua identidade um dia vai ser revelada. Davi estava lá no escondidinho, lá no campo, ele não imaginava o que aconteceria. No coração do Senhor, ele já era eleito, ele já era Deus, ele já era rei de Israel. No coração do Senhor, você já está escolhido e já tem uma unção, um óleo de unção sendo derramado na sua vida. Amém? Pega aí que é para você, viu? Hoje nós vamos falar sobre gigantes. Um gigante para derrubar. Nós vamos falar especificamente de um gigante. Mas quando nós falamos da dimensão de gigantes, o que são os gigantes espirituais? Temos alguns homens grandes aqui. O Jefferson é um deles, né? Grandão. Como Saul se destacava do ombro para cima, né? Na média, né? Mas espiritualmente falando, eu e você enfrentamos gigantes. Eu e você constantemente nos vemos diante de gigantes, sejam eles de que natureza for. Um gigante na área de finanças pode estar hoje confrontando você. Um gigante que entrou no âmbito do seu relacionamento para bagunçar a sua vida pode estar afrontando você. O gigante de uma doença, o gigante de qualquer natureza que seja, até mesmo do luto, pode estar hoje tentando te fragilizar, porque gigantes são, pela sua própria natureza, intimidadores. E quando nós nos confrontamos com eles, e não estivermos
posicionados, convictos da nossa identidade espiritual, podemos sim nos sentir intimidados, podemos sim nos sentir pequenos diante da sua grandeza. Os maiores gigantes que se levantam contra nós, sabe onde eles estão? Sabe quem eles são? Eles estão dentro de nós mesmos, eles estão dentro de nós mesmos, eles estão no âmbito das nossas emoções. Gigantes emocionais nos levam a imaginar que são invencíveis, nos levam a pensar que nós não conseguimos vencê-los, mas nós vamos ver que aqueles que têm identidade espiritual, aqueles que sabem quem são diante do Senhor, não se intimidam diante dos gigantes que se apresentam constantemente nas nossas vidas. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 20 ao 32, tem uma história muito legal. Te convido a ler, mas eu vou dar a narrativa. Domingo passado, vimos o momento em que Samuel unge Davi como rei. Óleo de unção é derramado sobre a cabeça de Davi. A palavra de Deus diz que a partir daí o Espírito Santo passa a acompanhar Davi. Mas o que mudou na vida de Davi, além da efetiva presença determinante, não é que é pouca coisa, mas no contexto da vida cotidiana, nada mudou na vida de Davi. Ele voltou para as ovelhinhas, ele voltou a fazer o que ele fazia, cuidar das ovelhas. E aqui, em 1 Samuel capítulo 17, nós temos uma situação diferente. Os seus irmãos, aqueles que o próprio pai havia imaginado, um desses, dos 7, um desses será escolhido rei em substituição a Saul. Seus irmãos estão na guerra, e o cenário é o seguinte: os exércitos dos filisteus posicionados de um lado do vale, os exércitos de Israel posicionados do outro lado, exército olhando para exército. E Jessé fala para Davi: olha, teus irmãos estão na guerra, teus irmãos foram alistados, estão lá para combater nas fileiras de Israel. Eu estou separando comida aqui, queijo, leite, mel, pão. Você vai levar para o comandante dos seus irmãos, para o honrar, e você aproveita, visita seus irmãos, vê como é que eles estão, vê se eles estão precisando de alguma coisa. Esse é o cenário. Isso é uma ordem simples, indigna de um rei, concordam comigo? Indigna para um homem que diante do Senhor, pelas mãos do profeta Samuel, diante da família, já havia recebido o óleo de unção sobre a sua cabeça. Às vezes a gente acha que as coisas têm que mudar rapidamente. Eu preciso de ser honrado com um cargo, não. Importante é você saber que aonde você está, Deus está usando você, mesmo que seja num lugar que ainda não mudou nada, você continua no anonimato, porque Davi recebe o óleo da unção e volta para as ovelhas, e aí o pai fala: vai para lá e vê como é que estão. Tá bom, pai. A Bíblia diz que ele pegou um empregado, colocou para cuidar das ovelhas, em obediência ao pai, vai para esse cenário de guerra, e quando ele chega lá, a cena que ele vê o deixa absurdamente impactado e incomodado, porque diariamente se apresentava um homem chamado Golias, e a Bíblia diz que ele era um gigante. Se você tem uma das versões da Bíblia mais contemporâneas, a tradução já está lá. Uma das referências de medida, eu me lembro, a ponta da lança desse homem pesava 7 quilos, é mais do que um saco de arroz, a ponta da lança. Mas ele vestia capacete, ele tinha escudo, caneleira, armadura, espada. Ele era um homem muito grande,
muito forte, a ponto de ser descrito como um gigante. Todo dia, Golias se posicionava e desafiava o exército de Israel. Não precisa todo mundo se envolver na batalha, não, é besteira. Vamos cansar todo mundo, vai morrer gente desnecessariamente. Vamos para o mano a mano, vamos sair no mano a mano, homem contra homem, soldado contra soldado. Pega o campeão de vocês e vamos eu e ele sair no braço e ver quem ganha. E quem for vencido se torna escravo do vencedor. Essas palavras intimidadoras provocavam medo, pânico no exército de Israel. Até o rei, na sua tenda, se sentia intimidado. Esse é o cenário que Davi encontra quando ele chega. E a hora que ele vê aquilo, ele começa a se indignar. E ele pergunta para os homens que estão ali: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele começa a se incomodar. Fala: gente, peraí, ninguém vai fazer nada? O cara está ofendendo o exército de Israel, o exército do Deus de Israel, e ninguém vai fazer nada? Quem se posiciona ao lado, vê essa cena e desdenha, ofende a Davi. Porque um dos gigantes que nós vamos falar nessa noite é a ofensa. Eu li um livro recentemente chamado A Isca de Satanás. Esse livro fala sobre a ofensa, a capacidade da ofensa, no sentido dela nos matar emocionalmente e espiritualmente. Talvez você esteja aqui hoje com um sentimento no coração de estar se sentindo ofendido, constrangido pela atitude, pela palavra de alguém, revoltado, magoado. Tem toda uma capilaridade de sentimentos em cima da ofensa, e isso só tem servido para fragilizar você. Um dos gigantes que nós temos que enfrentar é a ofensa. Por quê? Porque Davi está vendo esse cenário, fica indignado e começa a perguntar: gente, ninguém vai fazer nada? O que vai acontecer? O que vai acontecer com quem se posicionar para enfrentar esse homem? Sabe quem ouve essas palavras? Eliabe, o irmão mais velho, o grandão de domingo passado, aquele que Samuel olhou e falou: opa, esse aí, esse é o maior. Esse é o maior, é esse daí que Deus vai escolher. E Deus fala por Samuel: você está olhando com olhares do homem, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, eu olho o coração. Esse aí não serve. Esse Eliabe ouve Davi perguntando e fala para ele. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Palavras difíceis, palavras que saem da boca do irmão, daquele que convive no mesmo ambiente, no mesmo lar. Você é presunçoso. Você não passa de um pastorzinho de meia dúzia de ovelhas. Aqui você não está vendo que aqui é um ambiente militar? Aqui só tem soldado. O que você veio fazer aqui, cara? Isso aqui não é seu ambiente. Quantas vezes eu e você, emocionalmente, ouvimos as vozes dos Eliabes da vida, que falam: olha, você não serve para esse lugar, você não serve para esse ambiente, você não tem nada em si para esse ambiente, você é indigno desse ambiente. O máximo que você deveria fazer é ficar no seu cantinho. Quantas vezes você ouviu palavras dessa natureza?
Talvez não com essa expressão tão forte que Eliabe falou, porque a ofensa, muitas vezes, ela entra por fissuras, por sutilezas, por manifestações tão sutis, mas quando elas entram no coração, elas provocam um grande estrago. Deixa eu falar uma coisa para você, que é a chave da vida de Davi. Golias era um gigante? Era. Lê na Bíblia, todo o conjunto de armamento que ele tinha, quanto pesava. Ele era um gigante, ele realmente era um guerreiro experimentado, segundo a palavra. Ele era um cara durão. Por isso que todos os soldados de Israel, até Saul, se intimidavam, porque olhavam para ele e viam isso, um grande soldado, valente, com grande armamento. Por que Davi não viu a mesma coisa? O que Davi viu, olhando para o mesmo cenário, olhando para o mesmo homem? Porque os gigantes que se levantam na sua vida podem ser particulares ou comuns à minha vida também. Você tem um gigante financeiro hoje na sua vida que está te afrontando. Eu também já enfrentei esse gigante. Você tem um gigante de um problema dentro do seu relacionamento que está fragilizando as suas emoções. Eu também já enfrentei esse gigante. Davi olhou o mesmo homem, mas sabe o que Davi viu? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos dos Deus vivo? A circuncisão era a marca da identidade espiritual. Davi olha para aquele gigante e fala: esse cara não tem pacto com o Senhor, esse cara não tem intimidade espiritual com Deus. Então não importa o tamanho dele, não importa o tamanho, a quantidade de armas que ele tem, porque ele está afrontando o Deus de Israel, e ele não tem identidade com esse Deus, por isso ele vai cair. Você tem identidade espiritual? Quem é você? Qual é a sua assinatura espiritual? Como você tem construído a sua identidade espiritual? Quem é você? Se Jesus, como fez com os discípulos, em um determinado momento, que pergunta para os seus discípulos: escuta, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Quem dizem que eu sou? Olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é esse, que é aquele. É isso que as pessoas estão dizendo a meu respeito? É, Senhor, é isso que eles estão dizendo a seu respeito. E Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Quem você diz que eu sou? Quem é Jesus para você? Qual é a sua identidade de relacionamento com Cristo? Qual é o seu nível de relacionamento com Cristo Jesus? Porque isso que é determinante para vencer os gigantes que se levantam contra você. Porque para Davi, a única coisa que importava era olhar e ver: olha, ele tem ou não tem pacto com o Senhor? Não, não tem, não importa o tamanho. Ninguém, nenhum gigante, nenhuma circunstância, nada é maior do que o Deus a quem você serve. Nada, nem ninguém, nenhuma circunstância é maior na sua vida do que Cristo Jesus, o teu Salvador. Amém? Aleluia. Então nós queremos falar sobre a ofensa. Davi poderia ter se sentido ofendido. Quando Eliabe fala aquilo, Davi podia ter feito, falando no linguajar popular, murchado a orelha, né? Voltado para a casa do pai, choroso, magoado. Eliabe falou assim, Eliabe foi mal comigo,
Eliabe me ofendeu, não quero mais saber. Esse negócio também de unção, de rei, para que serve isso? Para que serve o óleo que foi derramado sobre minha cabeça? Davi poderia ter pego aquela ofensa, como muitas vezes nós fazemos. Pega a ofensa, aceita a ofensa, coloca ela no coração e começa a alimentar ela. Começa a tratar dela com carinho. É a minha ofensa. Eu fui ofendido, eu fui magoado. Davi poderia ter feito isso. Ele foi com boas intenções. Na verdade, ele foi em obediência ao pai dele. Jessé que mandou. E ouviu o que ele ouviu. Ele poderia fazer como muitas vezes eu e você fazemos. Ou você acha que eu não luto contra o gigante da ofensa? Constantemente. Constantemente o diabo fala no meu ouvido: olha, você não é digno, você não é capaz. O diabo fala tanta coisa. Às vezes eu preciso do colo acalentador emocional da minha esposa para rejeitar essas palavras. A nossa humanidade às vezes é afetada. A nossa humanidade às vezes é afetada. Mas como derrubar o gigante da ofensa? Entenda que a ofensa faz parte de uma promoção. A ofensa faz parte da sua promoção. Como assim, pastor? Quer dizer que quando eu sou ofendido eu posso ser promovido? Pelo menos foi o que aconteceu com Davi. Porque virou esse bate-boca, Eliabe falando essas palavras duras. Eu fico imaginando que Davi deve ter feito assim para ele: ó, vai conversando com a minha mão aqui, que eu vou perguntar de novo para aqui, ó, o que vão fazer? Davi não deu nem conversa, mas ele ficou pela indignação dele, pelo seu sentimento de indignidade. Falou: não pode, ninguém pode ofender o exército do Deus de Israel, ninguém pode, porque essas palavras que Golias fala não ofendem aos homens, ofendem ao Senhor. Essa indignidade, esse posicionamento, essa inconformidade chega até os ouvidos de Saul, e foi porque essa ofensa provocou esse burburinho. Saul fala: traz ele à minha presença, traga ele à minha presença. Por isso que às vezes a ofensa, não a ofensa que você recebe, viu? Entenda com sabedoria. A ofensa que não afeta você não é ofensa que te afeta, porque não diz respeito a você. Eu falei hoje de manhã: se alguém virar para mim e falar: ô careca, tá, eu sou careca, sou desprovido de cobertura capilar, é realidade. Já tive cabelo, mas vou me sentir ofendido porque o cara me chamou de careca? Ele está falando uma verdade. E se não for verdade, o que falarem a seu respeito não é verdade, não diz respeito a você, não diz respeito a você. Davi ouviu as palavras de Eliabe e falou: isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, você não está nem entendendo que tem uma pessoa ali que está ofendendo o Deus de Israel. E ele é chamado à presença de Saul. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele, perguntou: por que você veio até aqui? E tal, e todas essas coisas. Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. A ofensa revela mais o ofensor do que o ofendido. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. A ofensa revela mais quem está ofendendo do que a quem é dirigida a ofensa. Mas o desenrolar dessa história, Davi é chamado à presença de Saul. Davi é chamado à presença de Saul. Talvez não fosse essa situação, ele não teria esse encontro com o rei, ele não teria acesso ao rei. Os teus inimigos te protegem, os teus amigos te protegem, mas os teus ofensores te promovem. Use a unção que você recebeu. Use a unção que você recebeu. Lá na casa de Jessé,
óleo não foi derramado sobre a cabeça de Davi? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo passa a acompanhá-lo. Você é ungido, escolhido, porque a unção se refere à escolha, tem a ver com escolha, com eleição. Você é escolhido pelo Senhor, o Senhor te escolheu. O salmista fala que desde o ventre da sua mãe, o Senhor o havia escolhido. Todos os dias da sua vida já estão escritos pelo Senhor. 8 bilhões de pessoas, e você é escolhido por Deus. Há uma unção sobre você, há uma unção para ser derramada, ou há uma unção para ser renovada sobre sua vida. Então, entenda, use a unção que você recebeu, use a unção. Quando o azeite é derramado, a propriedade do óleo é impermeabilizar. O óleo cria uma camada, inclusive repele a umidade. O óleo da unção traz proteção, porque é a eleição. Mas o coração de Davi foi ungido tanto quanto a sua cabeça. Que o seu coração esteja blindado contra as ofensas, que o teu coração esteja blindado, protegido, separado. O livro de Provérbios tem um texto maravilhoso que diz sobre tudo o que se deve guardar. Das coisas mais importantes que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração, quando a Bíblia fala de coração, fala do centro das emoções. Se as nossas emoções, se o centro das nossas emoções estão vulneráveis, acessíveis, nós podemos permitir que a ofensa entre no coração. O coração de Davi foi blindado pelo Senhor. Como é que blinda o coração contra a ofensa? Tem um remédio, tem uma vacina? Tem. Intimidade com Deus, identidade espiritual. Identidade espiritual. Quem é você? Qual a sua identidade espiritual? Como você se vê? A palavra de Deus diz que conforme o homem se vê no seu coração, assim ele é. Vocês se lembram quando Israel chega às margens do Jordão para conquistar a terra prometida? Isso ainda com a presença de Moisés. Qual é a estratégia? Enviar 12 espias. 12 homens são enviados, um de cada tribo. Olharam a terra, viram tudo o que tinha lá. Diz que trouxeram um cacho de uva que precisou ser carregado numa vara por 2 homens. Consegue dimensionar a riqueza dessa terra que o Senhor havia separado para o seu povo? Mas 10 homens, a maioria, olhando todo aquele cenário, fala para toda Israel: ó, não dá para conquistar essa terra. O Senhor nos trouxe aqui, na verdade, para nos matar, porque lá tem gigantes, as cidades são fortificadas, e olha, diante desses homens a gente parecia gafanhoto. Esses homens se viam como gafanhotos, e eles se sentiam como gafanhotos. Dos 12, só Josué e Calebe, que viram o mesmo cenário, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas cidades fortificadas, mas o coração deles tinha a convicção de que o Senhor estava à frente dessa batalha. E Calebe fala: olha, o Senhor já nos deu a vitória. Josué fala: nós vamos devorá-los como pão, não vamos desanimar. Gigantes são intimidadores, gigantes são fragilizadores, gigantes se levantam na nossa vida, mas eles não podem ser maior do que aquele que te dá a identidade espiritual. Eles são grandes, são desafiadores, são,
Mas diante do poder de Deus na sua vida, diante do propósito de Deus que te elegeu, que te escolheu, que te chamou, qual é o tamanho desses gigantes? São invencíveis? São intransponíveis? Não, não. Porque Davi não viu Golias dessa forma. Tinha arma, tinha tudo o que um grande soldado precisava. Davi não viu nada disso. Davi viu, olha, ele pode ser vencido. Sabe por quê? Muitas vezes a gente quer entrar no âmbito de justificativas, mas a palavra diz que nós não devemos investir tempo em respostas, mas em vitórias. Quando Saul chama Davi à sua presença, falou: cara, o que está acontecendo, menino? Garoto, só tem soldado aqui, os melhores soldados da nação estão aqui, a situação é tão importante que eu estou aqui, eu sou o rei de Israel. O que você tem para falar? Falei: rei, eu não sei qual é a tua experiência de combate, eu não sei qual é o teu portfólio de combatente, mas deixa eu te contar uma história. Quando eu estou lá no campo, cuidando das ovelhas, que vem o urso ou o leão e tenta arrebatar uma ovelha, eu peguei o urso de soco, eu peguei o leão pela juba, pela barba, e saí de soco para livrar a ovelha. Mas sabe, rei, não fui eu que fiz, o Senhor me dava esses livramentos. Então o mesmo Senhor, o mesmo Deus que me capacitava, que me dava forças para vencer o leão e o urso, é o mesmo Deus que eu trago numa identidade hoje. E é esse Deus que vai me levar a vencer esse gigante. Identidade. Qual é a experiência que você tem? Para que você entenda, olha, não é o tamanho do gigante que importa, é o nível de intimidade espiritual que eu tenho. Porque se você não tem intimidade espiritual, se você não tem relacionamento com Deus, se você não tem filiação em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus somos considerados filhos de Deus. Se você não pode asseverar, declarar com certeza: eu sou filho de Deus, não precisa nem um gigante para te vencer. Qualquer situaçãozinha que entra no teu coração, nas suas emoções, já fragiliza você. Não precisa ser um gigante. Mas quando nós sabemos quem somos e temos experiência, lembram-se de Jó? Enterra 10 filhos, perde todo o dinheiro, fica doente, da planta dos pés até o topo da cabeça, esse homem se viu acometido de feridas, passa um perrengue miserável, se mantém posicionado, sabia quem era Deus na sua vida. E quando o tempo da restauração vem, quando o tempo da reconstrução da sua vida vem, ele faz uma declaração primorosa, determinante para a vida de um cristão: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu sei quem o Senhor é. Senhor, eu te conheço por experiência. Senhor, o Senhor já me levou a vencer leões e ursos na minha vida. Esse gigante não vai me vencer. Recebe isso no seu coração. Recebe isso no seu coração. Quando a gente não tem identidade espiritual, quando você não se vê como filho ou filha de Deus, e aqui vai uma palavra de ensinamento, porque a visão da sociedade simplista
afirma que todos são filhos de Deus. Não. Nós nascemos criaturas de Deus. E quem é filho de Deus? E aqui você, que veio aqui essa noite, que não conseguia, vai conseguir a partir de hoje, declarar isso. Só é filho de Deus quem aceita Cristo Jesus como seu Salvador. Tem que ter o sangue de Jesus. Para se tornar filho, tem que ter o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados por esse sangue. Nós somos resgatados, nós somos remidos. Mas quando você pode, de uma forma determinante, numa certeza particular, inabalável, que ninguém tira do seu coração, eu sei que eu sou filho de Deus. Pode ser o gigante que for, pode ser o que for, você não será abalado, você não será vencido. Não quer dizer que você não vai ter que enfrentá-lo, porque Davi teve que enfrentar Golias. Houve um momento que Davi teve que ir para o embate, houve um momento que Davi teve que ir para o homem a homem com o seu gigante. Haverá um momento que você terá que encarar frente a frente o seu gigante, seja ele qual for. Mas particularmente, vigie no âmbito do seu coração. Gigantes se levantam nas nossas emoções, mas eles, da mesma forma que eles se levantam, eles serão derrubados, porque Davi se posiciona, não olha para o armamento. Sabe o que Davi declara? Porque Golias olha e fala: rapaz, você achando que eu sou um cachorro para vir contra mim com pedra? Você não está vendo o meu armamento? Davi olha para ele e fala: cara, você vem com espada, com lança, todo marrento, você vem com todo o teu preparo militar, você é lutador de MMA, você é o bonzão, tem um monte de vitória, você não tem aquilo que eu tenho. E eu não estou indo pela minha força, eu estou indo contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado, e hoje mesmo Ele vai me dar a sua cabeça nas minhas mãos. É isso, o teu gigante não será enfrentado pela sua força e pela sua capacidade, você não dá conta, no âmbito da sua própria vontade, do próprio levante, da própria determinação humana, você vai em algum momento se frustrar. Mas quando você se levanta como Davi, eu estou indo, eu vou encarar esse gigante, pastor, eu entendi, eu vou encarar esse gigante, mas não vai ser na minha força, vai ser em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu vou com um Jesus Cristo de Nazaré, o meu general, Cristo Jesus, vai à frente, e a gente vai derrubar esse gigante. Seja assim na sua vida, seja assim na sua vida. Quer vencer? Aprenda novas habilidades. Quando Davi começa a formar o seu exército, a palavra de Deus está lá em Juízes capítulo 20, versículo 15 a 16, que havia 700 homens de uma tribo, canhoto, tem algum canhoto aqui? Quem é canhoto? Tem alguns, tem a habilidade de usar a mão esquerda, mas a maioria é destro, a maioria trabalha com a mão direita. A Bíblia diz que 700 homens canhotos tinham a capacidade de manobrar a funda é um estilingue daquela época, e acertar um fio de cabelo, eles tinham habilidade, sendo canhotos. Descubra novas habilidades na sua vida, não se acomode, não se conforme. Você está hoje inserido num ministério, não estou chamando você para um ativismo não, vida tem que ter equilíbrio,
mas sempre olha a perspectiva de avançar, de encarar novos desafios. Teve uma vez, eu estava aqui com a minha esposa, logo que a gente começou a congregar aqui, e era terça-feira, ainda era na época do Tadel, né? Treinamento avançado de líderes, era um culto de liderança, e tinha multiplicação de célula, e eu estou ali, quietinho no meu canto, eu e minha esposa, e o pastor da época sobe a fazer multiplicação de célula, e ele me chama: Renato, sobe aqui. Não tinha combinado o jogo comigo, eu não sabia. Tem uma célula que precisa de um novo líder, e eu vou ungir você para você ser líder dessa célula. A Neiva ficou apavorada, né? A gente não tinha costume das coisas acontecer assim, intempestivamente. Mas eu olhei aquilo como uma perspectiva de um desafio, e encarei. Eu nunca tinha ido, nunca sabia, nunca tinha visto uma célula. Aceite novos desafios, desenvolva novas capacidades, novas habilidades. Tem coisa que você não vai dar conta. Eu acho lindo, né? O Judá tocando a bateria, eu acho bonito. Quando eu era criança eu queria tocar instrumento. Eu não entrei na fila da habilidade musical. Quando Deus estava distribuindo esses dons, eu estava em outro canto. Nunca tive essa capacidade. Não toco nem triângulo, que são 2 notas musicais, eu não sei. Hoje eu ainda consigo bater palma no ritmo, que já é um grande avanço. Mas tem coisa que Deus desenvolveu novas habilidades em mim, vai desenvolver em você também. Não há limite. Não há limite para o agir de Deus. Aceite, aprenda novas habilidades. Não dê a seu cérebro a oportunidade da derrota ou da acomodação, porque ele vai aceitar. Se você se sentir derrotado, o teu cérebro vai, não, realmente ser derrotado. Se você disser para si mesmo, eu vou dar um tempo, eu vou dar uma parada, o teu cérebro vai aceitar, não, é bom, é bom. É claro, gente, na vida você tem que ter equilíbrio. Não é para você entrar num ativismo. Eu me preocupo quando eu vejo pessoas abraçando mais de um ministério, pega um ministério e daqui a pouco está em outro ministério. Muitas vezes eu chamo para uma conversa particular e falo: olha, cuidado para você não entrar num ativismo, de maneira que você não tenha nenhum tempo para participar da celebração, para que você se veja tão sobrecarregado que daqui a alguns meses você está entregando tudo. Mas o seu cérebro aceita os seus comandos emocionais. E se você começar a falar para si mesmo: eu estou cansado, eu usei o exemplo aqui, né? O Wesley está me assessorando, eu e minha esposa ali na academia. Eu não conhecia a prancha. É uma das formas de tortura mais ignóbil da humanidade, viu? É uma das formas mais cruéis de tortura, o exercício chamado prancha, né? E esse homem tem me obrigado a fazer prancha, né? Mas sabe o que acontece? Está sendo gostoso, porque o organismo começa a corresponder. O Dr. Rafael está aqui, ele entende bem disso também. O organismo começa a liberar hormônios de prazer. Você está sofrendo, está doloroso. O pessoal está indo pedalar. Foram pedalar ontem, eu estava falando com o ministro Flávio aqui. Foram pedalar debaixo de sol. Mas o organismo gosta e libera hormônios de satisfação, mesmo você estando em sofrimento físico. Mas aí um dia você fala: eu não vou na academia não vou não, hoje eu estou cansado. Aí no outro dia você também não vai, você pula uma semana, pula 2 semanas, o teu cérebro fala para você: cara, é mais gostoso você ficar em casa, é mais gostoso você ficar no sofá. Não dê, no âmbito de servir ao Senhor, oportunidade para o seu cérebro aceitar comandos que te afastem de propósito. Você tem uma eleição.
Davi tinha uma eleição. A unção sobre a vida de Davi apontava para um trono. A unção de Deus na vida de Davi apontava para um trono. Demorou mais de 30 anos para ele chegar nesse trono, mas em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele falou: Senhor, vou dar um tempo, vou tirar umas férias. Não estou dizendo aqui que você tem que se matar, que você tem que se desgastar. Deus vai te dar discernimento. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: cuidado com o que você fala para si mesmo, porque o teu cérebro aceita esses comandos e vai te distanciando do propósito. Reinvente-se. Reinvente-se. Crie novas possibilidades. Eu estou amando alguns líderes de ministério aqui. Cadê a Tuane? Não está aí, né? Não está, né, Tuane? Está ficando gravado, né? Que fique registrado, né? Nessa noite eu fiz menção à vida da Tuane, ela não está. Mas a Tuane é sensacional. Ela tem umas ideias, vem conversar comigo. Vai lá, bota em prática, faz acontecer. A Flávia, que é a líder do Ministério Kids, eu mandei para ela uma provocação. Termos um culto aqui todo coordenado pelas crianças. Eu vi isso numa postagem. Flávia, olha aí, pastor, e aí? Prepara as crianças. Pode preparar as crianças. Teremos uma terça-feira aqui, que o culto todo será louvor, palavra, tudo pelas crianças. Dinamismo, novas possibilidades. Qual é o limite? Qual é o limite do agir de Deus? Quem manda aqui? Quem manda nesse lugar? Quem é o Senhor desse ambiente? Eu não sou. Espírito Santo do Senhor. E quando Ele fala, vamos fazer? Vamos fazer. Quando Ele fala na sua vida, tem uma coisa nova aí para você. Nós cantamos aqui coisas novas. Deus está fazendo. É gostoso cantar coisas novas. Mas quando vem o desafio, bora lá, vamos fazer acontecer. Mas olha, eu tenho família. Peraí. Coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Deus quer fazer coisas novas. Há uma unção derramada sobre você, que te elege, que te escolhe para um tempo e um momento totalmente particular. É só seu. É só seu. Eliabe se levanta para te ofender, não vai ter capacidade para isso. Deus te escolheu, Deus te chamou, e não são as palavras ofensivas desanimadoras. Às vezes a ofensa entra no nosso coração por pessoas que nós damos acesso. Entra no teu coração porque você deu a chave do teu coração para essa pessoa. Eliabe era irmão de Davi, ele tinha acesso ao coração. Quem tem acesso ao seu coração, cuidado. Cuidado. Mas não importa. Não importa quem se levanta. Não importa o tamanho do gigante. Não importa. Muito mais importante é quem você é. Qual é a sua identidade? Quem você é em Cristo Jesus? Você tem essa identidade? Porque se você tem essa identidade, não importa o tamanho do gigante, ele só é grande o suficiente para cair. Quanto maior, maior vai ser a queda. E ele cai pelo poder do nome de Jesus na sua vida nessa noite. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Você que entrou aqui nessa noite, porque nós falamos exaustivamente, recorrentemente, sobre identidade espiritual. E eu quero fazer agora um convite, um chamado. Você que está aqui conosco nessa noite, mas que não se reconhece na identidade espiritual em Cristo Jesus, mas entendeu a palavra. Olha, eu preciso dessa identidade. E se nessa noite o Espírito Santo tocou no seu coração e você quer manifestar para céus e terra, eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu quero essa identidade,
espiritual na minha vida, porque eu não vou ser mais vencido pelos gigantes que se levantam contra mim. Se você entendeu isso no seu coração, quer tomar essa decisão onde você está, levante a sua mão. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Há alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador, declarando: a partir de hoje eu quero ter a identidade espiritual em Cristo Jesus, o meu Salvador. Temos alguém? Há alguém aqui? Todos já têm Cristo Jesus no seu coração, têm essa identidade, conhecem a Cristo Jesus, têm uma assinatura espiritual. Glórias a Ele, glórias a Ele. Mas tem gigantes na sua vida. Sim, tem gigantes levantando-se contra você. E nessa noite eles vão cair. Eu quero te chamar, vem aqui à frente. Você que está enfrentando um gigante, vem aqui à frente. Tenha fé, ousadia, determinação. Vem aqui à frente. Esses gigantes se levantam para cair. Esses gigantes se levantam para ser derrubados. Se você é filho, filha de Deus, como Davi declara, não são esses gigantes que se levantarão para te derrubar, eles se levantam para cair, serão derrotados pelo poder do nome de Jesus. Deus está te chamando para experimentar algo novo, renovar sobre você a unção de filho e filha. Óleo fresco está sendo derramado sobre todos que estão aqui. Óleo de eleição, óleo de unção, óleo de consagração, óleo de chamado, óleo que blinda, que protege. Vai recebendo no seu coração, vai recebendo do Espírito Santo. Você é chamado, você é chamado. Deus te escolheu, Deus escolheu você, e você está aqui nessa noite para receber algo do Espírito Santo de Deus. Recebe no seu coração. Não tem gigante, não tem gigante para te vencer. Se você está em Cristo Jesus, se você é filho, filha de Deus, não importa o tamanho desse gigante, bastou uma pedrinha. A Bíblia fala que Davi passa no ribeiro, pega uma pedra, e ela foi suficiente no poder de Deus, no agir de Deus na vida de Davi. Bastou uma pedrada para derrubar aquele gigante. O que você precisa para vencer o seu gigante? O que você precisa para vencer o seu gigante? Recebe aí. Deus está colocando na sua mão agora uma pedra. Deus está colocando na sua mão uma pedra. Deus está colocando na sua mão uma pedra para você derrubar o seu gigante. Recebe aí. Creia. Se você é filho, filha de Deus, só precisa dessa pedra para derrubar o teu gigante. A intimidação que você sente cessa agora, porque você renovou no seu coração a sua identidade espiritual. Você é filho, filha do Deus vivo. Você é filho, filha de Deus. O nosso general é Cristo. Nós confiamos no seu poder. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem gigante para aguentar Ele, não. Ele é o nosso general, é aquele que vence as nossas batalhas. Coisas novas. Mesmo que a intercessão não consiga chegar até você, mesmo que a intercessão não consiga chegar até você, vai recebendo aí. Esses que estão aqui na frente,
Vai recebendo o toque do Espírito. Estou liberando sobre a vida da igreja. Estou liberando sobre você uma palavra profética. Óleo fresco, óleo de renovação, óleo fresco na sua vida está sendo derramado, blindando as suas emoções, blindando o seu coração. Nenhum gigante vai tocar mais em você. Haverá restauração na sua casa, haverá reconstrução do seu lar, haverá restauração da sua saúde emocional, da sua saúde física, haverá restauração das suas finanças. Os seus filhos serão bênção na sua casa. Há um renovar de propósito, porque óleo novo está sendo derramado. Gigantes estão sendo vencidos agora. Gigantes estão sendo vencidos agora. Em nome de Jesus, todo gigante emocional, todo gigante que tem se levantado na vida da igreja, cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. E se preciso for, o mar vai se abrir. Coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Deus quer fazer coisas novas. Deus é um Deus de dinamismo, de coisas novas, de novidades. Senhor, Pai de infinita graça, poder, misericórdia e amor. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez, pelo Teu amor, nos visita. Pelo Teu amor, pela Tua compaixão, toca os nossos corações. Vem renovar em cada coração a identidade espiritual de filho, filha. Senhor, nós reconhecemos que os gigantes que se levantam contra nós não vão prevalecer pelo poder do nome de Jesus. Pai, que nós nunca nos esqueçamos de quem somos em Ti. Que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, de que somos chamados, eleitos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A Ti, Senhor, declaramos o nosso amor. A Ti, Senhor, manifestamos a nossa gratidão em amor. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor, pela visitação do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu toque de amor. Mais uma vez, Senhor, declaramos: somos Teus, Senhor, Te pertencemos. Faz conosco conforme a Tua vontade e Teu propósito de amor. A Ti, Senhor, honra, glória, louvor, exaltação, hoje e eternamente, nos céus e na terra. Amém, amém e amém. Glórias a Ele, glórias a Ele. Glórias a Ele. Glórias a Ele. Acabou os gigantes. E amanhã ele se levanta e você declara: Cristo Jesus é maior do que você. Você está vencido. Todo gigante na sua vida será vencido. Não porque você é bonitinho, viu? Que você é a última bolachinha do pacote espiritual de Deus, mas porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos ama. Vamos tomar posse desse amor. Levantem suas mãos. Deixa eu abençoar a sua vida. Que o amor de Deus Pai, graça misericordiosa de Cristo Jesus, nosso Salvador, e as consolações eternas do nosso grande amigo Espírito Santo de Deus sejam com toda a igreja hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Para Ele, uma salva de palmas para Ele. Aleluia, glórias ao seu nome.